Oi, gente, eu me chamo Júlia, essa é a Luciana e estamos começando mais um DO em Casa. Você também já tentou usar a CIF e não conseguiu? Tentou entender de todas as maneiras, mas não deu? Ou então, você tenta classificar diversos casos clínicos e sempre precisa pedir ajuda de alguém? Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. A partir de hoje, você vai conseguir realizar isso sozinho. Com o curso CIF para Prescrição de Tecnologia Assistiva, você vai compreender a CIF, entender o modelo biopsicossocial e o melhor, prescrever tecnologia assistiva por meio desse documento. Tá pronto para se tornar um profissional mais competente na sua área e expandir seus horizontes? Clica aqui no link da minha descrição ou então no link lá da minha bio do Instagram. Gente, essa é a parte 2 de um vídeo que lançou durante a semana. E aí a gente vai falar um pouquinho, continuar falando sobre o Ser Brasil, sobre tecnologia assistiva e sobre impressão 3D com a Lu, que é fisioterapeuta, que hoje atende bastante com foco em tecnologia assistiva e impressão 3D, atuando dentro do projeto do Ser Brasil. A gente também desenvolve um projeto juntas, que é o curso sobre CIF para prescrição de tecnologia assistiva. Vou deixar o link aqui embaixo para se vocês quiserem passar por lá. Lembra de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque a gente precisa cada dia mais falar sobre TA. A Lu também tem o Instagram dela, pessoal e profissional, que ela vai falar um pouquinho sobre tecnologia assistiva, então acompanha ela lá também. Vou deixar o link aqui embaixo também. A Lu já se apresentou na primeira parte, então se você não viu, vou deixar o card aqui em cima para você passar. E a gente vai dar continuidade à nossa entrevista. E aí eu queria perguntar para a Lu como é que foi a inserção da impressão 3D no seu projeto. Porque, ao meu ver, assim, quando a gente pensa em SUS e a gente pensa em impressão 3D especificamente, parece que a gente tá caminhando para caminhos opostos, sabe? A gente nunca pensa em um SUS rico, né? Eu sou rica! A gente sempre pensa em um SUS pobre. E, às vezes, essa não é a realidade. Então, assim, eu queria perguntar para você como é que foi essa inserção da impressão 3D no seu projeto. Bem, a trajetória do nosso grupo de pesquisa com a impressão 3D, ela tem mais ou menos 1 ano e meio, quando a gente começou a pensar que sim, era possível, e aí adquirimos uma impressora 3D primeiro, né, de maneira particular, começamos aí a estudar, fizemos muita coisa que não deu certo, mas começamos a acertar. E aí trabalhamos inicialmente com foco em 2 produtos assistivos, a órtese afo, não articulada, né, a órtese tornozelo-pé, que é uma demanda muito grande, e a prótese de mão, que nas crianças de primeira e segunda infância mostrava, a literatura mostrava um benefício clínico. Mas também fomos começando a estudar adaptações para escrita, adaptações para alimentação. Então fomos percebendo que isso era possível no SUS, não apenas na produção de órteses e próteses, mas muito em função da possibilidade de construção de adaptações. Então a terapia ocupacional, a fono, poderiam se beneficiar muito dessa tecnologia. E aí tivemos a oportunidade, né, de ganhar um segundo projeto de pesquisa e de ter o espaço para realizar uma proposta piloto de criação de um laboratório de impressão 3D na oficina ortopédica do Centro de Atenção à Saúde Funcional, o CASF, que fica aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então tivemos o espaço e o apoio da gestão, implementamos um laboratório, né? Nós temos algumas impressoras 3D, temos scanner também, e temos um funcionário da unidade de saúde cedido ao nosso projeto, além dos pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia. Então nós buscamos um acordo de cooperação, né? Um projeto em cooperação com quem de fato era o entendido da fabricação aditiva, porque a gente estava num nível assim, em relação a eles, amador, né? Então tivemos a possibilidade de conhecer outras oficinas que já implementaram até projetos mais robustos, mas o nosso financiamento permitiu então a incorporação de 3 impressoras 3D e um scanner dentro da oficina ortopédica. Então a gente conseguiu consertar algumas peças da oficina com coisas que a gente imprimiu no laboratório, né? Peças da máquina de costura, por exemplo. Fizemos muitos adaptadores de mão até chegar, testamos a resistência desses produtos. Então a gente tem tentado prototipar, né, no sentido de que a melhoria desse protótipo dentro da unidade de saúde vai garantir no futuro que você possa já ter um centro de reabilitação com esse laboratório, com esse espaço de tecnologia assistiva. E aí temos agora que trabalhar na formação desses profissionais, né? Então entender quais são as competências que você precisa ter para impressão 3D e mais, como isso pode ser aplicado na cenário
cenário dos seus pacientes, porque a impressão 3D em si, ela é capaz de fazer qualquer coisa, mas ela é capaz de fazer muitas coisas que não servem para nada. Isso a gente foi percebendo também. Você faz um monte de coisa, mas depois no final você tem um monte de plástico. Então é pensar dentro do projeto terapêutico. E aí as meninas fizeram um suporte para cartas de baralho há pouco tempo que foi incrível pro avô da Lidiane, né, a nossa pesquisadora também. E aí pensando esse dispositivo da impressão 3D como uma forma de aumento na participação. Isso a gente demorou um pouquinho para perceber que não era imprimir por imprimir, mas imprimir em um contexto. E o nosso contexto é o contexto do SUS e da oficina ortopédica. Tem sido um aprendizado diário, a gente ainda está em evolução em relação à questão dos materiais. A gente não sabe se esses materiais, por exemplo, podem servir para órteses com descarga de peso. A gente ainda precisa de um pouco mais de avanço na pesquisa. Mas em relação a adaptações, é incrível o potencial. Então, eu acredito nesse contexto, né? E aí, a gente tem tentado estudar com o Ministério da Saúde qual seria o caminho para incorporar essa tecnologia, porque ela já existe para impressoras 3D de resina. Muita coisa na odonto é feita com resina da impressora 3D. Para a gente da reabilitação física, a impressora de resina não atende, porque ela imprime coisas muito pequenas, até 12, 15 centímetros. Então, a gente tem um outro grupo de tecnologias. Mas eu acredito, Julinha, eu também sou uma pessoa otimista, né? Mas que a gente consiga, ao final do nosso projeto, tem até 2023, o segundo projeto que nós ganhamos, ter avançado um pouco mais e ir numa proposta que mostre a custo-efetividade dessa tecnologia, né? Porque imprimir por imprimir é algo que eu já percebi que não tem um contexto, então precisa ser aplicado. E foi essa aplicação que a gente tentou fazer lá no laboratório. E aí a Covid deu uma atrapalhada porque os pacientes não estão chegando, mas a gente espera que à medida que as coisas retornem, a gente tenha aí mais projetos aplicados, né? Então a gente precisa testar a prova de conceito, por exemplo, dos produtos assistivos que a gente está imprimindo e ver a durabilidade, a resistência, a usabilidade, todas as ferramentas do design de produto, né? Do design thinking, tudo aí que o design vai dar pra gente. Então, você tem habilidades clínicas que você tem que ter, entendendo o raciocínio clínico para prescrição, mas você tem que ter uma turminha com você, porque a mesma pessoa não vai conseguir modelar, pensar no design. Então, é esse trabalho sempre interdisciplinar e multiprofissional. Isso é muito importante, né, dentro do projeto. E aí eu imagino que tem muita gente que está assistindo, que está se perguntando assim, meu Deus, adorei o projeto, queria muito participar. E como é que faz para participar disso tudo? Olha, Julia, a gente já tá assim, a gente já tem os pesquisadores do projeto, né? Nós ganhamos esse ano mais um projeto de PIBIC pelo IFRJ. Infelizmente, o projeto não é um projeto aberto para a comunidade externa, porque a gente já concorreu ao projeto com uma equipe. Então, para você ganhar esse recurso, você tem que provar a priori quem é que está trabalhando com você. Mas, à medida que surjam novas oportunidades, pode ficar tranquila que a gente vai divulgar aí da melhor maneira possível. Mas eu acho que uma forma das pessoas se envolverem um pouco mais é buscarem entender quais são as possibilidades da impressão 3D. Eu percebo muitas vezes uma efusividade muito grande, e aí muita coisa é impressa, mas muita coisa é pouco aplicado, de fato, a clínica integrada, né? Então eu acho que pensar em, poxa, o que eu acho que dá para fazer aqui de adaptação para o meu paciente? Ou será que tem algo que eu poderia desenvolver a partir dessa tecnologia? Então buscar parcerias e integrações, eu acho que esse seria o caminho, mas eu tenho quase certeza que em breve, nos próximos anos, 1, 2 anos, isso já vai ser uma realidade pra gente, não apenas no SUS, né, Julinha? A gente também não pode achar que toda a saúde se resume aí ao SUS, mas de pensar isso no seu ambiente clínico privado. Então, poxa, qual vai ser o meu diferencial de mercado em relação, né, aos outros? O que eu tenho de diferente para oferecer ao meu cliente? A gente tem que pensar nisso também. Então, eu acredito nesse modelo que a sua clínica, o seu espaço terapêutico possa ter uma impressora 3D, para você, terapeuta, ter essa habilidade, porque tem muitas coisas que já estão prontas na internet que a gente pode imprimir e outras sim a gente pode desenvolver. Mas eu acho que é perder um pouco o medo e comprar uma primeira impressora. Ela não é em si tão cara assim, né? Por volta de 2.000, 2.500 você compra uma impressora de base e ter coragem. E aí eu me lembro o dia que a impressora chegou aqui em casa, a gente abriu aquela coisa. Quando saiu a primeira coisa impressa, eu ficava olhando para os objetos assim, porque eu não conseguia acreditar que eu tinha materializado aquilo. E aí quase tudo aqui em casa é de impressão 3D, suportes para banheiro. Teve uma época que eu tava até, agora eu tô mais calma. Mas eu acho que é se lançar esse desafio, né? Eu lembro que na época, quando eu comprei, as pessoas acharam,
você tá doido, isso aí é muito distante. E não foi, assim, a gente conseguiu avançar. Então é esse convite que eu deixo, né? Se lancem a essa aventura. Mas sempre pensando dentro de um contexto, né? Porque senão é o plástico pelo plástico. Acho que é um pouco isso. Mas sobre a entrada no projeto, infelizmente, nesse momento a gente já tem todos os pesquisadores, mas eu convido todos a conhecerem também o projeto que a gente desenvolve via Instagram. A gente sempre está divulgando o que a gente faz. E se puderem compartilhar também, né? Porque quanto mais pessoas envolvidas nessa militância positiva, de pensar o SUS bom, né, Julinha, como você falou, mais isso tem chance de dar certo. Sim, eu também acredito nisso. Eu acredito que a gente pode criar um SUS bom e lutar por isso mesmo, sabe? Lutar com pesquisa, com prática baseada em evidência, com questões que são realmente palpáveis, né? Que não ficam só numa literatura aí escondida, né? Então é isso. Eu queria muito agradecer por você ter topado participar. Queria perguntar para você uma última pergunta. Se você indica algum curso de tecnologia assistiva, algum curso de impressão 3D, alguma questão assim para as pessoas estudarem, porque às vezes não tenho condições de pagar por uma impressora 3D, mas eu queria estudar sobre. No Brasil a gente tem pouca coisa realmente, né? Tem 2 livros, depois a gente pode colocar aqui também essa indicação bibliográfica para o pessoal ler, foi como eu comecei, e também muita coisa no YouTube aí disponível, só que esse conteúdo do YouTube acaba sendo um conteúdo pouco científico, né? Porque é muito baseado numa experiência que é distante aí da pesquisa. Nós temos aí um projeto em curso, estamos quase finalizando, né, o nosso primeiro curso de impressão 3D aplicado à reabilitação. Eu acredito que até outubro a gente já tenha ele no ar. E também um e-book que a gente desenvolveu com uma síntese das evidências. E aí esse e-book é voltado tanto para a parte da conceituação da fabricação aditiva, né, impressão 3D, como a parte também do fatiamento do software, né, que a gente chama dos parâmetros de impressão. Então você tem 2 coisas aí separadas, né, entender qual é o design do produto e como é que você transforma esse produto através da impressora. Mas eu desconheço que cursos assim específicos na área. Eu acredito muito num formato de cursos de extensão em relação à impressão 3D, mas eu mesmo já procurei a beça, nunca consegui achar nenhum, então fui meio autodidata, acertando e errando, mas estamos trabalhando para isso. Sobre tecnologia assistiva também, né, pouco explorado no Brasil, tanto a questão do termo também, né, Julinha? As pessoas não têm familiaridade com o termo tecnologia assistiva, então eu acho que ainda o Brasil precisa de mais pesquisadores na área para que os pesquisadores possam criar programas de pós-graduação lato sensu, programas de pós-graduação estrito sensu. Então eu acredito muito que a gente está caminhando para ter mais estrutura, mas no momento eu realmente não teria aí como te indicar nada, não conheço. Tudo bem, Lu, sem problema. Então é isso, gente. Vou deixar as bibliografias que a Lu falou aí embaixo, tá bom? Vou deixar o Instagram dela também, porque ela tem todas as informações sobre o projeto e também algumas informações sobre impressão 3D e sobre tecnologia assistiva. Vou deixar aqui embaixo também o link do nosso curso sobre CIF para prescrição de TA. Continue nos acompanhando, que a gente tem algumas surpresas pelo ano vindo aí. E lembra de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar para todo mundo, tá bom? Um beijo e muito obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo, Lu! Beijo, Julinha! Tchau, tchau!